Levíticos 11, do 39 ao 45. Já oramos, o culto já começou lá no louvor, está tudo abençoado, consagrado. Irmão, perdoa o pastor aqui, eu te dei uma outra sequência, né? Levíticos 9. Levíticos 9, verso 8. Essa passagem de Levíticos 9, na NVI, o título do capítulo 9, diz assim: os sacerdotes começam o seu ministério. Mas na João Ferreira de Almeida, o capítulo tem um outro nome, que é Arão ofereceu sacrifício por si e pelo povo. Tá? O título, o subtítulo do capítulo, ele é esse. No capítulo 9, no verso 8, diz assim: Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar. Amém? Ele ofereceu sacrifício por si mesmo, tá bom? Aí lá no verso 22, aqui embaixo ele apresenta o holocausto pelo povo, mas aqui na frente no verso 22 diz assim: depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Veja só, Arão, ele estava abençoando a ele mesmo como sacerdote, mas ele estava abençoando o povo. Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei, diz a própria boca do Senhor Jesus: eu vim para cumprir a lei, amém? Então, você é o povo de Deus? Por que você é o povo de Deus se os judeus são o povo de Deus, foram o povo escolhido? Quem te deu esse direito de você dizer que você é o povo de Deus? Jesus, nada mais, nada menos do que Jesus. Então, através de Jesus, você também se tornou o povo de Deus. Uma vez que você se tornou o povo de Deus, você tem que entender que existe um processo de consagração na sua vida, não agora, mas desde quando você confessou Jesus com a sua boca. Amém? Com o coração você creu e com a boca você declarou: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que morreu por mim. O sangue derramado na cruz tem um significado, e eu entendo. Engraçado é que muitas vezes lá atrás eu pensava no sangue derramado na cruz, eu só pensava naquele escorridinho de sangue, né? Eu não entendia direito o que isso queria dizer. Estou dizendo lá atrás, né? E é gostoso você entender o sentido do sangue. Às vezes nós pensamos no sangue derramado na cruz, mas o sangue começou a ser derramado no caminho. Começou a ser derramado no açoite. Jesus derramou o sangue por nós durante muito tempo. Ele se consumou na cruz. Então você, presta atenção, você é alguém que em Cristo você é abençoado. Cristo abençoou a sua vida. Você acredita nisso? Amém? Ok, mas entenda que junto com a bênção vem o processo da consagração. E o que é consagrar? Consagrar é tornar santo. Diga comigo, consagrar é tornar santo. Então tá bom, vamos trabalhar isso um pouquinho. Abre comigo agora Levíticos 11, do 39 ao 45. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão lhe será proibido e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com auxílio de muitos pés. São proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Diga amém. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, por que eu estou começando essa mensagem? Você pode falar, essa não é uma mensagem? Não, essa é abertura, estou começando. Por que eu estou começando com esse texto? Primeiro é porque eu quero quebrar um paradigma de muitas igrejas aqui hoje. Irmãos, eu estou cansado
de ouvir crente dizer que vive pelo pecado, que é pecador, porque na natureza da sua carne, porque pela obra de Adão, né? Alma viva, né? Alma vivente, nós somos pecadores. Irmãos, eu quero mudar essa ideia. Presta atenção, eu quero mudar essa ideia. Se você quiser ser pecador, é problema seu. Eu sou santo. Eu sou santo. Amém? Você está entendendo isso ou não? A palavra de Deus, se você pegar aqui em Levíticos, ela muitas vezes, ela vai falar sobre nós nos contaminarmos e aí nos tornar impuros. Se eu me torno impuro num processo de contaminação, o que eu era antes de me contaminar? Puro. Se eu sou consagrado a Deus, se Jesus Cristo no seu sangue me lavou do pecado, eu ainda sou pecador, gente? Presta atenção que isso tem que sair da sua cabeça. Você vai sair uma outra pessoa daqui hoje, acredita nisso. Antigamente, até pouco tempo, eu era um pecador que de vez em quando acertava, quando eu dobrava o meu joelho e orava ao Senhor. Quando eu me arrependia do meu pecado, do meu dia a dia. Queridos, isso é balela. Isso que nem diz o crente assembleante, isso é armadilha do diabo. Presta atenção. Você se converteu? Você entendeu quem é Jesus Cristo? Você entende a autoridade do sangue de Jesus? Você entende que agora você não é mais desse mundo, você é do Senhor? Você entendeu que agora você tem uma nova identidade? Amém? Você vive pelo Espírito? Se esforça para isso? Então agora você é um santo que de vez em quando peca. Você não é mais um pecador que tem que ficar buscando a santidade. Você tem que viver a santidade, é diferente. É totalmente diferente. Se Deus está dizendo, seja santo porque eu sou santo, mas continua sendo pecador e de vez em quando seja santo, tem alguma coisa que está errada na palavra. Eu sou santo. Se você quiser acreditar que você não é, de novo, fica à vontade, é problema seu. Tem pastor que prega que nós somos pobres e pecadores. Eu não sou nem pobre e muito menos pecador. Amém? Amém, queridos? Eu estou dizendo que eu não sou nem pobre, vou trazer um testemunho de vida. Mateus 6,33, pastor Bruno falou agora. É o tema da minha mensagem que eu vou pregar lá em Sorocaba hoje. E é o tema da minha conversão verdadeira. Porque desde pequeno eu aprendi que eu tinha que correr atrás do ouro. Eu aprendi que eu tinha que trabalhar, que se eu não fizesse a coisa não ia dar certo, não ia acontecer. Na Nova Vida, no Alto de Congonhas, quando eu comecei a frequentar lá atrás, um dia, cansado do meu trabalho, porque eu era que nem o Júlio, o pai do Cris, né? Eu tinha 4 empregos, era isso daí mesmo. A Gilma falava assim, meu marido tem 4 empregos, né? O Júlio, a mulher dele, falava que tinha 2, tinha 3 no máximo. A Gilma falava, meu, tem 4. Né? Eu trabalhava que nem um camelo, velho. Tudo bem, o dinheiro entrava? Entrava. Mas eu sofria muito. Porque eu buscava muito a bênção, mas eu não buscava o abençoador. Eu queria muito o milagre, mas eu não buscava o Deus do milagre. O meu relacionamento com ele era curto. Eu investia muito mais de mim mesmo no trabalho e menos de mim nas coisas de Deus. Um dia, numa pregação, o pastor Bruno pregou sobre isso em Congonhas, e ali eu falei, eu já ouvi essa mensagem tantas vezes, mas ali Deus tocou no meu coração. Ali os meus olhos se abriram. Eu digo que ali foi o momento da minha verdadeira conversão. Ali foi aonde a matemática ela se resumiu na palavra de Deus para mim de uma forma tão expressiva, tão intensa, que eu falei, que mané que eu sou, que tonto que eu sou, que ingênuo que eu fui até hoje. Eu continuo correndo atrás do ouro, desperdiçando, né, despendendo tanto sacrifício meu, enquanto que a palavra ela está me garantindo que se eu buscar a Deus, as outras coisas virão. Porque 6,33 vem antes, tudo que vem antes do 33 é o que completa o 33. E todas as outras coisas, todas estas, que ele está falando do comer, do beber, do vestir, o que morar, Deus providencia tudo. A natureza de Deus é perfeita. Ele diz que os pássaros não semeiam nem colhem, mas mesmo assim não lhes falta o alimento. Por que vai faltar para mim? Por que vai faltar para mim? Irmãos, eu fui honrado por Deus em um momento da vida. O pastor Bruno era diretor de uma empresa, e eu tive lá uma empresa, ele me permitiu colocar o meu serviço lá dentro, me abençoou, me ajudou a ter o meu negócio. E eu fui muito próspero financeiramente. Hoje eu vivo uma dificuldade financeira terrível.
Eu, para fechar a empresa de uma hora para outra, que quando a gente não ouve Deus, a gente paga um preço muito caro. Deus já tinha avisado que era para fechar a empresa, eu não quis fechar, aí teve que fechar na marra, os clientes ficaram inadimplentes, estão até hoje. Eu tinha uns 60 funcionários para mandar embora, que foram fechando. E eu falei, eu não posso dever, porque são pessoas que têm muita necessidade financeira, eu não posso dever para eles. E nós fiz empréstimo na minha conta, no meu pagamento, hoje eu sou aposentado do Estado. Está lá, está tudo pendurado. Vivo com um pouquinho, mas um pouquinho que me abençoa. Amém? Bem pouquinho mesmo. Tá, eu digo que as pessoas dizem, dia 15 acabou o mês para mim, o meu acaba dia 5. Mês financeiro para mim acaba dia 5. Dia 5, o pagamento, é que o meu pagamento cai no dia 7, entendeu? Mas dia 5 já acabou o mês para mim, porque eu sei que não vai ter nada no dia 7. Mas amém. E aí foi onde eu entendi a situação de prosperidade. Eu saí da santidade, mas eu vou voltar já. Eu aprendi a prosperidade quando eu comecei a viver esse tempo. Agora, lá em Sorocaba, distante, eu comecei a entender o sentido da palavra prosperidade. Quando Paulo ele diz assim, que ele aprendeu a dar graças no muito e no pouco, eu entendi o que é prosperidade. Prosperidade não é você ter muito. Prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem. E nós somos felizes com o que nós temos. Amém? Pelo mundo natural, a minha vida financeira, em 6 anos, tudo volta ao normal. Eu termino de pagar tudo. Em 6 anos. Vai ter, de uma forma crescente, daqui 3 anos volta uma parte, 4 anos outra parte, enfim. As coisas vão voltar naturalmente. Mas isso é no mundo natural. Isso é o possível. O meu Deus é o Deus do impossível. Amém? E Deus falou para mim, descansa em mim. Amém? Eu digo para vocês, eu passo necessidades, sim. Mas sempre tem um abençoado que fala, pastor, dá uma olhada na conta. Pastor, eu tenho uma graça aqui. Ou naturalmente as coisas acontecem. Amém? Então, veja só. Eu não sei para vocês, mas para mim eu sou santo sim. Eu tive que mudar essa ideia, porque senão eu sou pecador. Pastor Paul Washer, que é um cara que eu gosto. Pega pesado, eu gosto. Como tem pastores mais leves, eu gosto de Augusto Nicodemos, reverendo. Eu gosto de Hernandes Dias Lopes. Eu gosto desses homens pregando. Gosto do Silas Malafaia, eu gosto de um monte de pastores pregando. Tá? Mas, pastor Paul Washer, ele só dá paulada. Quem conhece esse homem? Já ouviu falar dele? Ele só dá pancada. E ele tem uma frase que eu achei muito interessante pela sua verdade, pela aplicação do que nós colocamos, que ele aplica totalmente de forma contrária. Nós dizemos que Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Ele diz, Deus detesta o pecado e detesta o pecador. Porque, querido, se Deus me amar como pecador, eu não preciso estar na igreja. Eu sou amado do Senhor. Eu não sou. Eu sou amado do Senhor quando eu largo a prática do pecado. E aí, quando eu largo a prática do pecado, é o único momento que eu posso dizer, eu sou santo. Porque Deus é santo. Eu não sou mais pecador. Pecado na minha vida é um detalhe. Pecado na minha vida acontece. Esse negócio de que o crente peca todo dia, cuidado. Você não está santo, você está pecador. Você peca de vez em quando. Amém, queridos? Você vai pecar de vez em quando. E quando você pecar, aí você muda totalmente o processo. Essa passagem que nós lemos agora no verso 44, diz assim, bota aqui 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, não se tornem impuros. Se ele está dizendo não se tornem impuros, ele está dizendo que vocês são... Está com medo de dizer? Está cheio de pecado? Você não vai morrer não, só se arrepende. A menos que você esteja com tanto pecado que não consegue se arrepender, então não fala. Mas vamos lá de novo. Não se tornem impuros, então a palavra está dizendo que você é puro. A sua origem em Cristo te faz puro. Amém? O seu DNA foi mudado. Você não é mais, eu não sou mais o Michel Torrubia, eu sou agora o Michel Torrubia de Jesus. O que tem que refletir em mim é a imagem de Cristo, queridos, e não a imagem do mundo. Eu não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Cristo. Amém? A palavra do Senhor, ela confirma dizendo que o Espírito Santo, ele não habita em templo feito pela mão de homem, templo impuro, em templo oferecido pelo homem. Não, Deus busca o seu templo. E quando Jesus morreu, Deus buscou vocês para habitar em cada um de nós. Deus nos buscou porque ele disse, eu quero habitar em você. Paulo diz aos Coríntios, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, santuário de habitação do Espírito Santo? Como que o Espírito Santo vai habitar em você se você é um pecador que de vez em quando é santo? E aí? Dá para sair daqui hoje dizendo que você é santo?
Dá para sair daqui hoje dizendo que você é santo? Amém? Isso é palavra garantida, queridos. O cristão, ele tem que parar de ser enganado nele mesmo. Ele tem que acreditar nas coisas do Senhor que vem da palavra. O Antigo Testamento, ele tem muitas coisas que foram escritas de formas lógicas ali para o homem. Se pegar a parte de impureza, vai falar de impureza física, vai falar até do mofo nas roupas, vai falar da sarna, vai falar da lepra, vai falar de uma mulher quando tem filho menina e quando tem filho homem, o tempo da impureza. Mas todo o tempo eles dizem que depois disso você se torna puro. O tempo do teu pecado é o tempo que você tem que voltar na busca da santidade. E buscar a santidade é buscar a presença de Deus para dentro de você. É você se arrepender dos seus maus caminhos. É você entregar o seu coração ao Senhor novamente. É você olhar para tudo aquilo que você estava vivendo, que te tirava da presença do Senhor e dizer, eu não sou deste mundo, eu sou do Senhor. Amém? Essa é a nossa natureza. Por sua vez, Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16, Pedro diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Eu fui pesquisar essa frase, me chamou a atenção, porque eu achei ela muito comum da forma que está escrita. E a tradução dos originais, aqui o Novo Testamento está em grego koiné, né? O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico, né? Então, tudo é do hebraico, né? Mas está no hebraico. Aqui na tradução do original, quando Pedro está dizendo isso, Pedro está dizendo que você deveria criar um ambiente de consagração sua própria durante o seu dia. Ou seja, de manhã você acorda e agradece ao Senhor e diz, Senhor, obrigado por mais esse dia. Amém? Eu não oro mais assim, eu oro dizendo assim, Senhor, obrigado por esse dia que é teu e o Senhor me permitiu entrar nele. Porque se eu for agradecer a Deus por esse dia é meu. E eu não quero que seja meu, esse dia é dele. Porque se for meu, eu vou fazer o que eu quero, mas se for dele, eu vou fazer o que ele quer. Então eu oro a Deus agradecendo, Senhor, obrigado por mais esse dia que é teu. E o Senhor me permitiu entrar nele. Amém? E Pedro aqui, ele está sugerindo a ideia de que você se consagre ao final do dia. Aí você chega na sua casa no final do dia, pode ser na hora do seu banho, pode ser no seu tempo de oração, pode ser em qualquer momento, mas você se consagra, você diz, Senhor, tudo aquilo que pode ter passado pela minha vida hoje, que não te agradou, Pai, eu entrego nas tuas mãos, eu não vou dormir com isso, Pai. Isso não é teu, e se não é teu, não é meu. Talvez eu nem tenha visto, Senhor, talvez os meus olhos tenham me corrompido, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Talvez eu tenha me enganado nos meus olhos, Pai, e tenha achado que tal coisa, que alguma coisa, talvez eu nem me lembre, era boa. Ou se souber o que é, confessa. Era boa. Mas sabendo que pode não ser agradável ao Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Jó fazia isso em favor dos seus filhos. Acaso eles tivessem pecado, Jó ia lá e oferecia o sacrifício ao Senhor. Queridos, consagre a sua vida todos os dias ao Senhor. E seja santo. Ele precisa que você encare isso, você é santo. Se você não é santo, você não pertence a Cristo. Cristo não habita em você e Ele habita em você. Amém? Eu peguei algumas referências bíblicas sobre ser transformados. Romanos, você pode colocar na sequência aí, Manuel? Romanos 12, 2. Está aí? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não. Só a parte de cima eu vou ficar. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Você é transformado? Você está num processo de transformação. Esse é o princípio. Você não pode se amoldar ao padrão deste mundo, mas ser renovado pela transformação da sua mente. O que é ter uma mente transformada? É não pensar mais o que eu pensava. É não ser mais contaminado pelo que eu sei que é contaminação. É não fazer mais aquilo que eu me comprometi a não fazer. Não é aquilo que eu não gosto, porque o pecado me chama para eu gostar de muitas coisas. A minha carne quer. Mas o Espírito diz para mim, se você renovar a sua mente, você não vai mais querer. Então eu não quero.
Eu fumei muitos anos na minha vida, fumava 2 maços de Marlboro por dia. Um dia eu falei, não fumo mais. Aquele meu filho que está ali em cima, aquela minha bênção, Felipe, tinha 2 aninhos. Eu acendi um cigarro e ele tinha bronquite. Crises terríveis. Eu acendi o cigarro dentro de casa, bobeira, não precisava. Acendi dentro de casa e ele estava dormindo, ele entrou em crise. Eu joguei o cigarro fora, fui, peguei ele tinha muita dificuldade de respiração. Eu peguei ele, a gente pôs ele na inalação, né, bem? E ali eu chorei. E disse, se depender de mim, esse menino nunca mais vai ter uma crise de bronquite. Daquele dia em diante eu não fumei. Amém? Nunca mais eu fumei. Eu fui alcoólatra. Eu estou falando de alcoólatra, não é o cara que tomava uma cervejinha de vez em quando. Eu tomava o meu café da manhã no bar. Eu fui alcoólatra. Eu tomava todos os dias. Eu misturava a quente com a gelada. Eu bebia muito. Está ali minha esposa. Estou falando na frente dela. A maior parte da igreja já me ouviu falar isso no passado. Eu cheguei ao ponto de urinar sangue durante muito tempo. E um dia eu falei, nunca mais eu vou beber. Eu tive um problema, eu e a minha esposa, e nós entramos num acordo e minha esposa falou para mim, se você quiser, você faz. Na realidade, ela foi muito hostil com as palavras dela, mas foi essa hostilidade que me fez bem. Porque eu disse assim para ela, se eu parar de beber, você nunca mais fala sobre isso? Ela disse assim, não falo. Falei, então eu vou tentar. Ela falou, homem que é homem não tenta, para. Aí eu falei, meu Deus, ela falou que eu não sou homem, cara. Eu acho que eu ainda estava bêbado naquela hora, porque aquilo mexeu tão profundamente comigo, que eu falei, vou parar. E parei, 8 anos, sem colocar uma gota de álcool na boca. Amém? Aí você diz, hoje você bebe? Se eu quiser, eu tomo alguma coisa, que não me faz falta e eu decido o que eu quero. Amém? E a quantidade para mim é super importante. Tem que ser muito limitado. Amém, queridos? Então vamos lá, Romanos 12, 2 fala sobre nós sermos renovados pela transformação. Você é transformado em Cristo quando você transforma você mesmo em favor de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, o que é o Espírito. Isso está sobre a sua vida? O Espírito habita em você? A glória do Senhor, as pessoas podem olhar e dizer, eu vejo alguma coisa estranha em você, Tati, você me lembra alguém? Eu não sei quem, mas... lembrei, você me lembra Jesus, Tati, porque você reflete tanto Ele. Amém? Queridos, cristão, você não tem o direito de se chamar. Para você se chamar de cristão, primeiro você tem que escutar alguém te chamando. Cristão na Bíblia, eles não se intitularam. Cristão na Bíblia só veio em Atos dos Apóstolos. Cristão, eles foram chamados, e cristão quer dizer pequenos cristos. Aqueles que refletem a imagem de Cristo. Aí você pode dizer, agora eu sou cristão. Agora eu sou cristão. Bater no peito, vir na igreja e sair dizendo que é cristão e se corrompendo com o mundo, isso é tristão. Cristão é quando alguém te chama, é quando alguém diz, cara, o que tem em você? O que tem naquela casa? Não é porque eles acham que o Espírito Santo está tão forte lá dentro que as panelas estão voando, né? Os pratos estão se estilhaçando. Não é isso, né? É porque vem realmente a glória de Deus através das nossas vidas. Um outro ponto, Gálatas 2:20. Você pode até ir mudando quando eu terminar um, você já pode pôr o outro. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em você? Cristo vive em você de verdade? Então você é santo. Então você é santo. E por último, Mateus 5,16. Diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora pode pôr 1 João. A luz do Senhor tem que brilhar na sua vida. Jesus, em um momento, ele diz assim, eu sou a luz. Agora ele disse, assim brilha a luz. A luz não sou eu, queridos. A luz está em mim.
Se o Espírito sair de mim, gente, só vai ficar trevas. Amém? Mas enquanto a luz estiver brilhando em mim, eu sou santo. Eu sou transformado. Eu nunca mais vou me conformar com essa história de que eu sou pecador. Eu sei que eu tenho que lutar contra o pecado. Eu sei que o pecado que eu tenho que lutar é o que está em mim, em primeiro lugar. Em mim. Mas eu tenho que ter a certeza que eu sou santo. Amém? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 13, no final, depois da passagem do texto do amor, ele diz que quando aquele que é perfeito vier, todo o imperfeito desaparecerá. Ele não diz que o santo desaparecerá, ele diz que desaparecerá o imperfeito. Amém, queridos? O único santo para ser adorado é Cristo. Esse é o único santo para ser adorado. Mas nessa terra a imagem de Cristo está em mim. Se a imagem de Cristo está em mim, eu sou santo. Amém? Que vocês levem isso no coração de vocês. Em nome de Jesus. Levíticos 21. Abra comigo aí. 21, do 16 ao 24. Gente, eu vim de gravata porque eu gosto, tá? Amém? Eu cheguei aqui umas 2, 3 pessoas, inclusive o pastor falou para mim, não preciso usar gravata. Mas eu gosto. Tá? Eu gosto. O que faz o homem não é a roupa, o que faz o homem é o caráter. Amém? Até porque eu cheguei, o Silvanei, quando ele me viu, ele falou, pastor, como você está elegante. Eu falei, ô homem de Deus. Isso é profeta. Isso tem visão. Porque se ele dissesse, pastor, como o senhor está bonito, eu ia falar, sabe de nada, menina. Bonito eu nasci. Minha mãe dizia, ô bichinho bonitinho. Né? Sou eu. Casei com a Gilma, ela falou, você é lindo. Eu falei, ai, me engana que eu gosto. Né? Chega aqui o Silvanei e fala, pastor, o senhor está elegante. Eu falei, nossa, que homem de Deus. Está cheio de unção. Vamos lá? Levíticos 21. Posso ficar com a gravata? Até porque esse ar aqui é frio, hein, gente? Mas deixa aí, que daqui a pouco o fogo vai descer. Levíticos 21, do 16 ao 24. Vamos ler junto? Disse ainda o Senhor a Moisés, diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha rosto defeituoso ou corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifica. Essa mensagem é baseada numa mensagem de um outro pastor. E uma coisa que eu quero observar com vocês é que nós lemos detalhes de imperfeição para que alguém pudesse assumir o sacerdócio. Amém, queridos? Amém? Então, essa imperfeição, elas são imperfeições físicas. Tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento, que é muito claro, é muito nítido, o que está escrito aqui na forma física, entenda que para nós aqui hoje, ela condiz com uma questão espiritual. Amém? Eu vou trabalhar isso com vocês, tá? Primeiro você tem que entender o texto. Esse texto, ele remete à imagem de Cristo, o sumo sacerdote. Amém? Ele está falando de Arão, é até uma coisa que eu estava conversando hoje com o irmão. Para os profetas, foi fácil trabalhar o sacerdócio. Porque o sacerdócio, ele foi preparado no tempo de Moisés. Ele foi preparado, Deus preparou através dos levitas.
Ele preparou através de Arão e toda a sua descendência, toda a tribo de Levi que estavam ali. Então, quando chegou para os profetas, foi fácil trabalhar o sacerdócio. Gente, mas para quem viveu isso daqui pela primeira vez, foi paulada. Foi um negócio tão duro que os filhos de Arão vacilaram, entraram no templo com fogo estranho e foram fulminados. Foram fulminados. Então, ali não teve a chance de errar. Era ou não era? Então, para nós, a geração que veio depois, até os profetas lá atrás, era fácil, estava explicado. Olha, isso é assim, aqui ó, é dessa forma. Se nós não entendermos que o não de Deus é não, nós vamos sofrer. Eu tenho dito que a igreja sofre muito, porque a igreja está andando na contramão de Deus. Se o púlpito, eu não digo púlpito por causa dos pastores, eu digo púlpito por todos os obreiros, e isso leva você na sua casa, independente de oferecer a obra ao Senhor ou não. Se o púlpito, ele fosse tratado, púlpito eu estou dizendo, sacerdócio, na sua casa você vai entender isso. Se nós tratássemos a nossa vida com um pouco mais de seriedade, de acordo com o que a palavra diz, vocês veriam muito mais milagres dentro da igreja. Nós sofreríamos muito menos. Veja só, a Bíblia diz que se eu for entregar minha oferta no altar, e eu souber que o meu irmão tem algo contra mim, olha que coisa louca. Jesus não deu trégua. Jesus, ele foi duro. Ele disse, ó, se você souber que o teu irmão tem algo contra ti, larga a oferta. Vai até o teu irmão, não tenho nada contra ele, mas eu vou lá pagar um mico. E te acerta, eu não vou nem falar para ele se acertar comigo, sou eu que vou ter que promover o acerto. Quantas vezes nós estamos orando, fazendo a obra, pregando, falando de Deus, e com um monte de problema com os irmãos? Você está quebrando regra, meu irmão. Você está quebrando regra. Está brincando com Deus. E a gente não pode brincar com Deus. Diz assim, de Deus não vos enganeis. Você quer ver um outro detalhe que falta para a igreja? Isso me assusta. Isso me assusta, de verdade. Quer ver um outro detalhe? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Quem aqui confessa pecado? Quantos gabinetes você tem feito com o pessoal falando, pastor, eu pequei? Confessionário. Nenhum, pastor. Mas você sabe que é interessante, porque nós pastores, ainda corremos o risco de alguém vir confessar o pecado. Corremos o risco, porque somos pastores. Mas eu digo para você, você pode até vir falar com o pastor, deve se alinhar com ele. Mas você tem que confessar pecado para quem vai doer. Se você tem um pecado da carne, confessa para o teu cônjuge. Não vem confessar para pastor, não. Pastor, eu me masturbei. Ah, é? Vai contar para tua mulher. Porque eu vou dizer para você, vai, não peques mais. E se você fizer de novo, eu não vou saber. Mas a tua mulher vai saber. Porque o Espírito que habita em você tem que habitar nela. E Deus vai incomodar ela. Vai contar o pecado para ela. Vai contar o pecado para o teu marido. Vai contar o pecado para o teu pai. Contar pecado para quem é fácil, para quem tem aceitação. Ah, ele é meu amigo, vou procurar meu amigo. Procurar meu amigo, o cara que eu faço churrasco no fim de semana, o cara que a gente conversa legal, para o meu amigo, que eu vou, pode ser da igreja, eu vou contar para o meu amigo. Não, querido, vai contar pecado para quem te traz vergonha, porque pecado tem que ter gosto amargo de vergonha, arrependimento tem que te trazer vergonha, porque enquanto você não tem vergonha do pecado, você gosta dele, quando você gosta dele, você perpetua, ele não sai da tua vida. Eu conheço pessoas que falam, pastor, eu fumo, eu não consigo me livrar. Eu falo, não é que você não consegue se livrar, é que você gosta de fumar. O dia que você falar, eu não fumo mais, você não fuma mais. Pecado tem que ter gosto ruim. Se a igreja confessasse mais pecados, você oraria dentro da sua casa, o milagre aconteceria dentro da sua casa, porque aqui, meus queridos, é extensão do lar. A verdade se vive na casa, não aqui. Santidade se vive lá fora, não aqui. Você é santo em casa e não aqui. Aqui é imagem, queridos. Aqui é imagem, aqui é externo. Tá? Aqui é o que os olhos podem ver.
verdade é no lar. Verdade é no lar. Então nós precisamos entender que esse texto, ele está remetendo à imagem de Cristo, ele é tipológico, ele está dando a ideia do tipo de sacerdote perfeito, o tipo de sacerdote que poderia se apresentar ao Senhor. Você está entendendo que ele está falando de sacerdote, daquele que nessa época, pelo contexto da época, o sacerdote era quem podia entrar no templo? Amém? Amém, queridos? Ok? Só que você precisa ser sacerdote para entrar aqui? Não, entra na igreja qualquer um. Até cachorro, se a porta estiver aberta, diz o ditado, né? Por que cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, então até o cachorro. Né? Na igreja entra qualquer um. Na igreja entram demônios, endemoniados. Tem demônios que entram e deixam o endemoniado lá fora, endemoniado que entra e deixa o demônio lá fora. Tem uns negócios bem confusos, mas entra qualquer coisa na igreja. Mas o sacerdote perfeito, ele não pode o sacerdote imperfeito, ele não deve se apresentar diante da pureza do Senhor. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso, entenda? Através da imagem de Cristo, você se tornou sacerdote. E quando a gente fala isso, parece algo pesado, porque parece que nós estamos remetendo aos homens. O detalhe dos homens é que você deve assumir o sacerdócio da sua casa. Presta atenção, homens, olhem para mim aqui. Homens, olhem para mim. Você tem que ser o sacerdote da sua casa. Amém? Os homens podem dizer amém? Glória a Deus, você tem que ser sacerdote na sua casa. E o que é sacerdote hoje? Sacerdote é representar a imagem de Deus. Quem tem que ensinar para os seus filhos quem é Deus é você, não é sua esposa não. Sua esposa complementa o seu ensino. Quem tem que ter tempo para ler a Bíblia com os filhos é você. Hoje mudou porque o marido nessa sina incessante pelo trabalho, ele não quer ter mais tempo para a família. Hoje nós estamos vivendo uma falta de tempo tremenda pela família. Mas vamos lá. Você é sacerdote, homem, amém? Você foi chamado para ser, ok? Levanta sua mão assim, homem. Quem é homem, levanta a mão assim e diga assim: eu quero assumir o meu sacerdócio na minha casa, na minha família e naquilo que Deus precisar de mim. Amém? Agora você, mulher, glória a Deus, glória a Deus. Agora você, mulher, levanta sua mãozinha assim e diz assim: eu sou sacerdotisa do Senhor. É de direito. Diga assim, é de direito. Tem autoridade, mulher. Diga, é de direito. Diga, eu posso, eu devo assumir o meu sacerdócio. Amém? Glória a Deus pela sua vida, você tem que entender isso. Quantas casas o marido não compactua, não busca o Senhor, não vem à igreja, não quer relacionamento? E quantas mulheres levam a presença de Deus, são um reflexo, refletem a Deus dentro dos seus lares? A palavra do Senhor, Paulo também, ele nos garante isso, que numa casa o marido sendo cristão, servindo a Deus e a mulher não, a glória de Deus é manifesta naquela casa. E da mesma forma a mulher, ela buscando ao Senhor e levando para dentro do seu lar, e o marido não, ainda assim aquela casa é abençoada, porque senão os filhos não seriam abençoados. E os nossos filhos são abençoados. Amém? Mas para isso precisa existir a imagem do sacerdote. Não se levantando o homem, se levanta a mulher. Débora, ela foi juíza e profetiza. Amém? Por quê? Porque o homem não se levantou, Deus levantou ela. Amém, queridos? Você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor. Então, nós precisamos entender dessas características, elas nos remetem a termos a compreensão do texto do sacerdócio perfeito. Que tudo bem, nós vamos, eventualmente, consequentemente, o texto não muda, ele nos leva a Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Mas nós precisamos ter um entendimento do que esse texto ele nos fala para nós termos a compreensão por completa. Eu vou ler a sequência, não vou ficar falando verso, porque está nos versos. Deixa eu só colocar aqui, o primeiro, se eu não me engano, é o 19, que nós vamos trabalhar. Não, é o 18. Ok, primeiro que ele diz, aí vocês acompanhem no texto exposto aqui. Primeiro ele fala do cego. Só que quando ele diz que o cego não pode ser sacerdote, você está entendendo que essa condição física era para quem entrava no templo, onde era necessário que somente o sacerdote que era autorizado entrasse. Mas se você colocar assim hoje, você vai dizer, então um pastor não pode, um homem cego não pode ter sacerdócio?
não pode ter ministério, não pode trabalhar, não pode se apresentar diante do Senhor. Nós não vamos trabalhar a área física para os dias de hoje, nós vamos trabalhar o que isso quer dizer espiritualmente para o sacerdote, amém? Até porque a maior representação de Cristo Jesus não estava no homem, estava no Espírito, amém, queridos? Então, o homem cego é aquele que não tem visão, e sacerdote tem que ter visão. Muitas vezes nós oramos aqui e dizemos assim: Senhor, tira as escamas dos olhos. Quem já ouviu esse tipo de oração? Quem já fez esse tipo de oração falando para Deus: Senhor, mostra-me aquilo que eu não estou conseguindo ver, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos, e teve visão. Alguém já viveu isso? Amém? Glória a Deus. Nós temos que acreditar no poder, na autoridade do Espírito sobre as nossas vidas. Então, cego é aquele que não tem visão. Mas que visão que é essa? É a visão do reino. É a visão do reino. A visão não é sua, é a visão que Deus, o que Deus tem esperado de você. O que você tem feito aos olhos de Deus, está certo ou está errado? Agrada ao Senhor ou não? Visão. Cego não pode se apresentar diante do Senhor como sacerdote. Jesus, ele fala aos seus discípulos em João 4:35, não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus estava falando, vocês estão olhando a plantação com os olhos naturais. Eu estou dizendo para vocês, o tempo da plantação já chegou, o tempo da colheita já chegou. Mas era uma visão espiritual, Jesus estava falando do reino. Jesus estava com uma visão espiritual, não é uma visão física, é totalmente espiritual. A obra de Deus e a igreja precisa crescer. Às vezes nós dizemos assim, pastores, não tem tantas pessoas aqui, mas Deus quer falar com quem está aqui. Isso me parece um retardo. Pastora Mônica está ali, psicóloga, me parece um retardo, porque é claro que ele vai falar com quem está aqui. Isso é lógico demais. Mas eu quero dizer para vocês, engano, quando nós nos satisfazemos só com quem está aqui. A gente tem que orar, porque essas vidas estão de alguma forma amarradas, impedidas, talvez nas suas emoções. Tristeza de alma profunda, quantos impedimentos nós através de oração, eu não digo de uma oração não, porque se você é um crente de uma oração, você não é crente. O crente é alguém que ele é reconhecido pelo tempo que ele ora, pelo tempo que ele gasta na oração e, acima de tudo, pela qualidade da sua oração. Ouvi o pastor Luiz Hermínio falando esses dias, ele falou, até porque ele estava pregando num congresso para pastores, mas ele falou assim, se você ora aquela oraçãozinha de Deus me ajude, você está no lugar errado, cara, porque o teu nível já é outro. Para que esse negócio de Deus me ajude, de Deus me abençoe. Deixa para a avó orar assim pela gente. Vai lá pedir bênção para a avó e pede para ela orar assim por você. O nosso nível de oração tem que ser de intimidade, queridos. O nosso nível de oração deve te permitir olhar nos olhos do Senhor enquanto você está orando. Quantas vidas não estão vindo para a igreja porque estão feridas, doentes, machucadas? Quantas estão aqui hoje da mesma forma? Da mesma forma. A nossa cegueira espiritual nos impede de servir a Deus por não termos uma visão conforme o Espírito, uma visão que vá além dos limites. Igreja tem que ser cheia, queridos. Igreja tem que ser cheia. Uma igreja vazia, eu não estou dizendo, o templo aqui é grande, se tirar metade das cadeiras, a igreja fica cheia. Igreja tem que ser cheia. Mas ela tem que ser cheia porque ela se mexe. A glória do Senhor está se movendo aqui dentro. E a glória do Senhor, ela se move através daquilo que nós encaramos que nós somos. Você tem problema? Seja bem-vindo. Você sofre? Seja bem-vindo. Você está sendo angustiado? Seja bem-vindo. Você está entristecido? Seja bem-vindo. Você está a ponto de morrer? Seja bem-vindo. E esse seja bem-vindo não é o pastor Michel que está falando. Isso é o que Jesus Cristo viveu. Ele viveu tudo isso. A palavra do Senhor diz assim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e farão obras ainda maiores. Aí você fala, glória, eu vou impor a mão, eu vou curar, eu vou orar e o milagre vai acontecer. Eu vou declarar a palavra do Senhor e ela vai se cumprir. Isso é depois. Para você ser igual a Jesus, primeiro você toma a sua cruz.
Primeiro você prega os seus desejos, a sua sina, o seu mal. Você fala, eu não posso ser assim. Eu tenho que ser santo, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eu tenho que me purificar, eu tenho que tirar toda a maldade de dentro de mim. Eu não posso ser mais uma pessoa comum. Quando eu comecei a entender que um dia Deus tinha um chamado para mim como pastor. Porque eu quero ser franco, eu nunca quis ser pastor. Isso parece que é frase montada para pastor, né? Mas lá atrás eu nunca quis ser pastor. Mas quando Deus me chamou para ser pastor, eu adoro o desafio. Me desafiou, eu gosto, eu quero. Agora me dá, porque eu quero. Só que uma coisa eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ser comum. Eu não quero ser igual, Pai. Se for para ser igual, não me levanta. Eu não quero ser igual, porque eu não queria copiar ninguém, eu queria ser eu. E eu queria ser eu naquilo que Deus podia e queria fazer através de mim. Então eu me dei para Ele. Eu falei, eu só não vou ser igual aos outros se eu for totalmente dele. Amém? Porque ele vai agir através de mim com aquilo que eu tenho. Ele vai pegar aquilo que eu tenho e ele vai moldar e vai fazer o que ele quer. É um negócio tão interessante isso, que outro dia eu ouvi uma pregação que foi muito intensa. Mateus 22, 32, se eu não me engano, irmão. Coloca aí. Mateus 22, 32. Deixa eu só pegar, o irmão vai colocar ali, ó. Olha a palavra. Eu sou o Deus de Abraão. Diga amém. Eu sou o Deus de Isaac. Diga amém. Eu sou o Deus de Jacó. Eu não falei para dizer amém. Mas vocês estão treinados, foram lá, parabéns. Já aconteceu um milagre aqui hoje. Irmãos, olha só a palavra. O que ele está dizendo? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Sabe por que ele teve que dizer que eu sou o Deus de um por um? Sabe por quê? Tem uma revelação por trás disso. Porque ele disse assim, Abraão, ele precisava ser encorajado de um jeito, e eu fui Deus de Abraão para encorajar ele dessa forma. Isaac precisava ser tratado dessa maneira, e eu fui Deus de Isaac da maneira que ele precisava de mim. E Jacó, ele precisava tanto de mim, de uma forma que ele nem sabia que eu fui o Deus dele da forma que ele precisava, que no final até o nome dele eu mudei. Ele deixou de ser usurpador e se tornou Israel. O Deus do Márcio é o mesmo Deus da Débora. Só que ele é Deus do Márcio para o Márcio, ele é Deus da Débora para a Débora. Os seus anseios, as suas necessidades, os seus desejos são seus, você é singular. Por mais que você seja casado, você tem necessidades próprias. Você vive coisas próprias, você acredita na coisa de um jeito e de outro. Não que eu estou dizendo na forma da crença espiritual, mas você vive de uma forma e de outra, mas Deus é para você do jeito que você é. Então, por isso que ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Jacó, ele é Deus do pastor Bruno, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas e digamos, mas como você é fraco? Parece que você não muda, parece que você não cresce. Mas Deus continua sendo o Deus dele daquela forma. Ele não é um Deus que vai lá e fala, cresce, levanta, caminha, para de sofrer, levanta a cabeça, seja mais feliz, seja menos feliz, seja... Não. Ele é seu Deus do jeito que você precisa. Amém, queridos? Olha que coisa intensa isso. A gente fica querendo engessar Deus. É que nem falar do avivamento. Eu vejo pastores falando, mas o avivamento, segundo a Bíblia, já existiu. Não vai existir mais. Só vai existir na vinda de Cristo. E quem é o homem para engessar Deus? De Pentecostes até hoje, 1800 e pouco, teve a Rua Azusa. 1990 teve Toronto. E 2018 vai ter nas Nova Vida. Amém? 2019 vai ter também. E se não acontecer, vai acontecer. É porque Deus ele tem que achar espaço para agir. Ele tem que achar o sacerdócio perfeito. Aí ele vai agir. Então esse cego, ele tem que entender que a casa de Deus, que o reino de Deus é para nós trabalharmos o crescimento dentro da casa do Senhor. Culto de... Aqui é quarta-feira ainda, né? Culto de quarta-feira. Veio meia dúzia de gato pingado. Repreenda, ore, se imponha na brecha, seja intercessor pelas vidas. Que nem disse o pastor Bruno numa reunião nossa sobre um assunto, não é? Vou pegar só o contexto. Tem coisas que nós dizemos assim, isso é normal. Não é normal. É comum, mas não é normal. Igreja vazia não é normal, é comum. Normal
É a igreja cheia de crente. Amém? Isso é normal, é cheia. Vazia se torna comum. Mas nós estamos num processo de esfriamento. Isso também é a palavra. A palavra também disse que por causa do esfriamento do amor, muitas coisas acontecem. Eu vi esses dias pastor Hernandes Dias Lopes pregando que ele foi para um país do Oriente, eu não me lembro qual, não sei se foi na China, na Coreia, não sei exatamente onde ele foi. E ele disse que lá tinha 5 cultos por dia. E ele foi com uma quantidade de pastores num culto às 3 horas da tarde. E os cultos lá duram em média 4 horas. E ele diz que as pessoas sentam e ninguém levanta para tomar água nem para ir no banheiro. E ele falou que no começo do culto, teve um tempo de oração, e ele falou assim, o pessoal começou a orar, e foi uma intensidade da presença de Deus tão grande, mas eu não entendia uma palavra do que eles estavam falando. Eu não conseguia entender uma palavra, mas eu só sabia uma coisa, Deus estava ali, porque eu sentia a presença do Espírito através do mover daquele povo. Amém? Às vezes a gente está só sentado, e a gente está impedindo o Espírito de se mover. O Espírito quer sair da cadeira hoje, queridos. Amém? O Espírito quer sair da cadeira. Amém? Então vamos lá. Primeiro é cego, e cego não dá, queridos. Você tem que ter visão. Atos 18, versos 9 e 10 diz assim, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quantos mil habitantes tem em Barueri? Eu ouvi falar alguma coisa em torno de 200 e pouco? 270, mais ou menos. Tá? Mais de 300? Não precisa ver, não. Mas vamos fazer um acumulado. 300 mil aqui em Barueri, mais uns 300, 400 lá em Carapicuíba, Jandira, Itapevi, vamos ficar multiplicando. A gente chegou quase em 2 milhões de pessoas. Amém? Mais ou menos isso. Amém, queridos? Tem muita gente precisando de igreja. E se você tiver visão espiritual, você muda a história. Sabe por quê? A gente fica pensando, o que eu vou fazer? Não estou falando do pastor aqui não, estou falando de nós mesmos que desejamos ver a obra crescendo. O que eu vou fazer para a igreja crescer? O que eu vou fazer? O que a gente pode fazer? Que ideia que a gente vai dar, querido? A única ideia que você tem que dar para a igreja crescer é dar os seus olhos para Deus. É dar o seu coração para Deus. É dizer para Deus, Senhor, eu vou parar de fazer, porque quem tem que fazer é o Senhor. Quer um exemplo lindo disso? Noé. Noé não trouxe um gatinho para dentro da arca. A Bíblia diz que Deus trouxe os casais e eles entraram na arca. Noé não pegou uma corda, um laço, não virou boiadeiro. Deus trouxe. Você sabe o que significa Deus trouxe? Sabe o que significa Deus trouxe? É porque você está fazendo a vontade de Deus. Noé fez a vontade de Deus. E ali as coisas mudam, ali as coisas acontecem. Depois nós vamos falar sobre aleijado ou coxo, né? O aleijado, quando você pensa na forma física, é aquele que se arrasta, é aquele que não consegue permanecer de pé, é aquele que tropeça, é aquele que não tem firmeza, é aquele que não vive alegria em se apresentar diante dos outros. Esse é o sintoma do coxo. É aquele que vive se arrastando na sua própria fraqueza ou no seu desânimo. A Bíblia fala dos amigos que carregaram o coxo e levaram ele à presença de Jesus. Ele por si só ele não poderia fazer isso, mas os amigos o fizeram. Então, coxo é aquele que precisa ser carregado pelos outros. É aquele que geralmente fica para trás, e Deus está dizendo, você que se arrasta, você não está podendo se apresentar diante de mim. Você precisa se curar. Você precisa mudar o seu caminho, você precisa mudar a sua forma de se apresentar diante de mim. Fica de pé, te levanta. Está na hora de você mudar. O coxo, o aleijado, ele não pode se apresentar diante do Senhor, porque ele se alimenta de esmolas. Ele se alimenta da sua própria dor, da sua própria vergonha.
Um outro ponto que Deus fala, ele diz aquele que tem rosto defeituoso ou mutilado, eu digo ou, porque eu estou acompanhando a João Ferreira de Almeida nas traduções. O rosto defeituoso é aquele que sofreu alguma consequência na sua face. Você já viu uma pessoa quando tem parte do rosto queimado? Você já viu uma pessoa que teve um derrame? Desconfigura o rosto, então você tem duas caras, e para Deus não dá para ter duas caras. Para Deus você tem que ter uma cara só, porque sacerdote com duas caras não agrada a Deus. E quando eu estou dizendo sacerdote, eu volto a dizer, nós declaramos que todos nós somos sacerdotes diante do Senhor, amém? Senão eu vou colocar um peso sobre esse púlpito aqui que o pastor não vai conseguir mais subir. Amém? Eu estou falando do sacerdócio próprio. Amém, queridos? É o sacerdócio que começa na nossa... na nossa casa. Diga, casa. Diga, minha casa é a primeira igreja do Senhor. Amém? A sua casa é a primeira igreja do Senhor. Essa daqui é a segunda. Amém? A sua é a primeira. É lá que Deus tem que agir. É lá que Deus tem que achar espaço. É lá que Deus tem que ter oportunidade de habitar. Se está impuro, meu irmão, tira o que é impuro. Amém? Mas isso é para o final. Outro ponto, corpo deformado ou desproporcional. O corpo deformado é aquele que tem quem tem o corpo deformado, ele não tem a simetria. Eu vou falar de mim mesmo. Eu estava nessa igreja aqui ainda, 8 anos atrás mais ou menos, eu tive um entorse no meu pé. Quem lembra que eu estava de butinão aqui, lembra? Vivia de muleta? Ô tempo ruim. E foi ruim mesmo, que bem naquela época eu perdi minha mãe. Então, cheio das dores, né? E como foi um entorse feio, né? O meu pé saiu, virou o contrário no osso. Eu até hoje sinto dores. Então, na hora do louvor, eu estava sentado porque eu estou com dor. Aí tem que ficar aqui em cima, me guardei ali um pouquinho. Mas eu comecei a sentir dor no joelho. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a sentir dor no quadril. Aí eu falei, caraca, o que mais que vai doer agora, né? Fiquei preocupadíssimo com isso. Depois veio uma dor no ombro, mas graças a Deus não foi por causa disso. Aí, procurando um ortopedista, ele falou, tá, beleza. Você está compensando a dor do tornozelo em outras posições, que não é a posição que você tem. Então, com isso, você afetou primeiro o joelho, agora depois de afetar o joelho doeu. Aí você fez uma outra posição, compensou o quadril. Eu até notei assim que eu estava meio manquitola, né? E aí eu ainda falei pro médico, será que encurtou alguma coisa? Porque isso acontece, né? Aí eu fiz aquela chapa panorâmica, né? E, não, tô bonitinho. Medidão ali, tá legal. Só que o corpo dói. Quando o corpo dói, inconscientemente, você cria movimentos. Então, nessa hora, você se torna desproporcional. Você tem uma deformidade no corpo. E, queridos, um sacerdote com corpo desproporcional, um lado maior, o outro menor, você quer fazer mais uma coisa e menos outra, não é assim que Deus age na sua vida. Deus age de forma proporcional através do sacerdote. Deus sabe a medida certa. Deus diz, agora chega, e Ele também diz, agora vai. Então, de forma desproporcional, não dá para nós servirmos ao Senhor, porque Jesus Cristo, Ele foi perfeito. Ele não tinha deformidade. Ele era o sumo sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. E nós precisamos encarar isso na nossa vida, que existem deformidades, o corpo deformado, nós precisamos dizer, eu não vou mancar na obra do Senhor, não. Eu vou ser reto. Eu vou buscar esse corpo perfeito. Hoje em dia, a maturidade é confundida com conhecimento. Eu vejo muitas igrejas pregando muito conhecimento e eu não vejo mais a unção. Primeiro que profecia é um negócio que eu falo há muito tempo, isso foi tirado de dentro da igreja. Pelos excessos. Pelos excessos. É tanta profetada, é tanto absurdo que a gente ouve, que isso acabou sendo tirado de dentro das igrejas. Mas eu quero dizer para vocês, isso também é outra palavra descumprida. Porque o profeta Joel fala e o apóstolo Pedro fala que aquilo que se cumpriu no dia de Pentecostes foi uma palavra do Senhor, onde Ele disse, os nossos jovens profetizarão.
Os nossos velhos terão sonhos, e os nossos filhos e filhas terão visões. É engraçado que outro dia, até conversando isso com o irmão, ele disse, então, será que você não entendeu que profecia é para os jovens? Aí eu falei, rapaz, e acaso você não entendeu que Pedro, João não eram mais jovens? Eles tinham a nossa idade? Aí ele, não tinha pensado nisso. Falei, então vou voltar para a profecia, meu irmão. Se dá para o Senhor e deixa Ele te usar. Tenha temor ao Senhor e você vai saber que a hora que você abrir a sua boca para falar algo que é profético, o Senhor vai estar te usando. Você não vai estar usando do Senhor. E quando você se deixa ser usado por Deus, é Deus que age. Quando você usa a Deus, é você que age. Por isso que as coisas não dão muito certo. Um outro ponto, isso eu peguei da pregação do pastor, que eu achei lindo. Quando ele fala do ser perfeito, de não ter o corpo deformado. Você vê o profeta Ezequiel, ele retrata a figura de Jesus com 4 imagens. Ele trata como leão, como boi, como homem e como a águia. Aí você fala, e o que isso quer dizer? Por que você está usando isso? Porque ele descreveu o homem perfeito, amém? O leão, o boi, o homem e a águia, amém, queridos? Aí você vai lá para os 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um escrito por um homem diferente. 3 se tornam até sinóticos porque são extremamente semelhantes, que são os 3 primeiros. Mas você vê a hora que Mateus, ele fala de Jesus, o tempo que ele vai narrando Jesus, o jeito que Jesus usou Mateus para falar dele mesmo. Jesus, através de Mateus, ele é apresentado como rei. Ele é apresentado como rei, e o rei é o leão, ele tem o símbolo do leão. Marcos, por sua vez, ele vem e apresenta Jesus como servo, aquele que veio para servir. E o boi, ele era o servo, era aquele que veio para suprimir os nossos pecados. Já Lucas, ele vem e apresenta Jesus como o homem perfeito. E Jesus foi o Deus que se tornou homem, sim. E por sua vez vem João então, e nesse momento ele apresenta Jesus como o rei, que é a águia. Olha que coisa linda. Ele é perfeito em todos os momentos. O profeta anunciou, os evangelhos confirmaram. Jesus não muda. Jesus, ele tem simetria, ele é perfeito. E o sacerdote, ele é assim também. Outro ponto é que tem o pé defeituoso ou quebrado. E este é aquele que tenta, mas não consegue se manter em pé. Porque quando o pé está defeituoso, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Eu me lembro, até quando eu estava preparando isso, eu me lembro, porque eu falei antes do leão, né? De um desenho que eu não lembro se era um elefante ou era um leão, que ele pisava num espinho, e ele, dentro de toda a braveza dele, achava até que era um elefante, ele levantava a pata, ele não conseguia ser feroz, porque ele levantava a pata, ele tinha um espinho, e vem um bichinho bem pequenininho, e tira o espinho debaixo da pata dele, aí ele se vê livre. Por quê? Porque quando o pé está defeituoso, usando a semelhança que eu coloquei aqui atrás do meu tornozelo, todo o corpo fica defeituoso. É horrível você se manter em pé quando você está com... Você ficar em pé quando o seu pé está defeituoso, ou quando ele está quebrado. Então, esse também não é aquele que pode ser sacerdote perfeito. A mão defeituosa ou quebrada no texto. Tá? Põe aí o texto, irmão. Mão defeituosa, lembra onde é? Levíticos, está aí? Levíticos 21, isso, 19 agora. Mão defeituosa ou quebrada. O que é isso? Isso daqui é a mão cansada, né? É aquele que não põe a mão na massa. É aquele que está junto, mas não quer fazer nada. Isso daí parece diácono em final de evento. A propósito, minha esposa teve uma visão profética tremenda. Oh, Deus, tem misericórdia. Minha esposa teve uma visão assim fantástica. Nós estávamos outro dia aqui, lá em Sorocaba, nós estamos fazendo uma leitura bíblica. Eu coloquei a Bíblia em 100 dias. Nós estamos lendo, está sendo super legal. E com o pessoal do louvor eu estou lendo o Novo Testamento. Eu comecei por Atos. E eles fazem perguntas. A gente lê... Quantos componentes tem? Cada um lê um capítulo. Se tiver 3, lê 3. Se tiver 10, lê 10 e assim vai. E aí eles fazem perguntas depois. E aí eu vou respondendo ali. E aí um perguntou, pastor, olha, eu vi aqui que Matias ele foi escolhido pela sorte. Isso ainda se usa hoje? A igreja ainda usa? Como que é isso?
Como que é nos dias de hoje? Né? Aí eu disse, se você ler um pouquinho mais para baixo aí na leitura, diz que isso se interrompeu ali, não se tirou mais a sorte, está lá escrito. Tá? Então não se tirou mais a sorte. Né? E a propósito, por coincidência, por uma questão de curiosidade, Matias só aparece nesse momento, depois Matias some. Aí a Gilma falou, já entendi, Matias era diácono. Eu falei, como assim? Ele só apareceu no dia da ordenação, depois ele sumiu na igreja. Os meus diáconos não riram tanto quando nós falamos isso lá em Sorocaba, mas amém. Bom, eu como vou embora, eu posso deixar essa piada aqui para trás. Não é o caso daqui, foi lá só de Sorocaba, por isso que vocês riram à vontade aqui. Mão defeituosa é o cara mão cansado, é aquele que está sempre impedido de fazer algo. O detalhe dele, mesmo nós brincando, com a nossa brincadeira, é que ele, por não fazer, ele pode só se aproveitar, diz a palavra, ele pode comer, mas ele não pode servir. Ele não pode servir. E a palavra do Senhor diz que é muito melhor nós darmos do que recebermos. Aquele que só se alimenta, ele está usurpando, ele é Jacó. Você tem que servir. Você tem que servir, meu irmão. Só se aproveitar não dá, você tem que dar alguma coisa para Deus. Você tem que servir de alguma forma na obra. Então, com mão quebrada, com mão defeituosa, não funciona. Um outro ponto é o corcunda. E você vai dizer, por que o corcunda, pastor? Eu vou dizer para você, porque o corcunda é aquele que só olha para baixo. O corcunda é a representação do pessimismo. O corcunda é aquele que não consegue olhar para frente, ele não tem visão. O corcunda é aquele que olha para o próprio pé, então ele é limitado. O corcunda, ele seria a hiena do desenho da hiena e do leão. É aquele que só reclama, é aquele que diz que nada vai dar certo. Amém? Alguém aqui assistiu o desenho do leão? Glória a Deus pela vida de vocês, por me ajudar, irmãos, e por serem sinceros. Outros também assistiram, mas estão com medo de levantar a mão. Né, Celso? De quem? Lip Hyde. Aí, ó, sabe tudo esse menino. Hard. Então, esse é o pessimista, ele só olha para baixo, ele não se valoriza, né? Ele é aquele que ele não entende que mesmo salvo, ele não é santo. Ele é mendigo espiritual. É mendigo espiritual, você vive de favor de Deus. E, meu irmão, para com isso, você não vive de favor de Deus. Existe bênção derramada sobre as nossas vidas. O dia que você falou assim, Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu por mim, eu entendi o peso da morte de Jesus. Eu tive compreensão. Quando eu assisti aquele filme Paixão de Cristo, feito pelo Mel Gibson, eu tive uma interpretação tão profunda do que eu não entendia na escrita, mas os meus olhos me fizeram ver que eu chorei tremendamente por saber que aquilo foi por mim. Porque eu quero dizer que foi por nós, mas eu tenho que assumir que foi por mim. Porque isso garante a minha salvação. Amém? Então, você precisa ter esse entendimento. Você é santo sim, que de vez em quando peca. Para com essa ideia de que você é eterno pecador, isso não existe na sua vida. Jesus veio nos levar à santidade, a santidade é dele. É como a luz que ele diz, eu sou a luz, vós sois a luz. Só que a luz não é sua, a luz é o Espírito em você. A luz é a presença dele em você. Quando a luz sai, só tem trevas. Não existe nada de bom. Mas quando a luz está, meus queridos, as trevas vão. Existe uma ideia judaica, eu não sei se é completa, mas que ela diz que o mal não é personificado. O mal não está numa pessoa. O mal é uma condição. Nós entendemos, segundo a Bíblia, que o mal, ele é representado não de uma forma física, mas ele é representado nos demônios, em Satanás e os seus demônios. Mas eles entendem que o mal, ele é só a inexistência do bem. Assim como você pode entender que as trevas é simplesmente a ausência da luz. Como o frio é simplesmente a ausência do calor. Amém, queridos? Então, quando a luz brilha em você, você representa o Senhor e você é santo. Amém?
Então esse é o corcunda, é aquele que tem sempre a sua cabeça virada para baixo, ele não consegue ter os olhos para as coisas de Deus, porque ele está focado nos problemas dele, nos seus próprios pés, nos seus caminhos. Depois nós vemos o anão, e não aquela pessoa com baixa estatura. Seria ridículo hoje nós impedirmos uma pessoa de ter sacerdócio, exercer o sacerdócio, entregar ao Senhor, porque ele é de baixa estatura, porque ele é anão. Então, na forma espiritual, o anão é aquele que parou de crescer. O anão é aquele que veio aqui, levantou a mão e diz: eu aceito Jesus. Eu quero passar pelo batismo, eu quero tomar a Santa Ceia. Eu quero viver na presença do Senhor, mas não conte comigo para nada. Eu não vou em curso nenhum, eu não quero saber de nada. Eu quero vir na igreja e entregar o meu dízimo, se der, se não dou só uma oferta de vez em quando. E assim, por sua vez, eu vou viver a minha vida. Aí lá fora ele pega um testemunho de Jeová, nada contra os TJ e nada a favor também, contra a religião. Mas ele pega um testemunho de Jeová e converte ele. Aí vem um espírita e fala para ele assim: olha, tudo é de Deus, cara. Deus, ele foi o primeiro espírito, cara. E Deus é luz. E ele fala: cara, eu vou viver isso. Isso é intenso. É anão. Não cresce. É levado por qualquer vento de doutrina. Não consegue ficar parado, não consegue crescer. Ele já estacionou, ele é melindroso, ou seja, ele é infantil. Quando eu era menino, eu pensava como menino. E quando que a gente vai deixar de ser menino? Quando que a gente vai poder dizer: hoje a palavra do Senhor se cumpre na minha vida? E hoje eu sou homem, hoje eu sou mulher, hoje eu sou maduro, hoje eu sou adulto. Hoje eu vivo realmente a vontade do Senhor, porque eu não faço mais a minha, mas eu faço a dele. Porque eu sei que aquilo que eu faço, às vezes não é o que eu quero fazer, mas eu faço. E disso eu me arrependo. E aquilo que eu tento fazer e não consigo, para isso eu me esforço e me entrego para ele, porque ele vai conseguir se eu não conseguir. Tem muitas coisas que você está tentando fazer e não consegue, porque você não entregou para ele fazer. Porque o dia que você entregar para ele fazer, ele faz. Tira o controle da tua mão, devolve para Deus. Até a propósito, para você saber se o controle que está com você nunca foi seu. Sempre foi dele. Aquele que nasceu de novo, esse precisa crescer da fé. Nós não crescemos, muitas vezes, só no conhecimento da palavra. Eu vejo igrejas se destruindo por não crescer em relacionamento. E, queridos, eu tenho uma frase que eu vivi ela nesse tempo que eu estou em Sorocaba. Não existe salvação sem relacionamento. Ministério do eu sozinho não existe. Você vai ter que viver junto com pessoas. Pode ser que você não consiga conviver com as pessoas, mas viver relacionamento você vai ter que ter. E esse negócio de resolver tudo na paz, bem-aventurados pacificadores, querido, eu quero quebrar outro paradigma aqui, rapidão, tá? Seja um pacificador, na causa dos outros. Na sua você viva a paz, mas se for necessário conflito, conflita. Esse negócio de: não, irmão, eu te perdoo. Não, irmão, aí quando acontece lá, você fala: mas naquele dia, naquela época, naquele tempo. Não, o irmão sempre foi assim. A irmã sempre foi assim. Não, querido, isso é falsidade. Para com isso. Isso não é ser pacificador, não. Tá? Isso é ser do mundo. Amém? Amém? Vai para o confronto. E confronto não é arregaçar a manga. Confronto é é a passagem de Mateus que disse: se você souber que o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele e te conserta com ele. Isso é confronto. Irmão, tem algo contra mim? Tenho, não gostei que você fez. Mas quem te falou que foi eu que fiz, irmão? Quem falou não interessa. Eu falei: se não interessa, então não tenho culpa, porque eu não fiz. Isso é você que está dizendo. Então me coloca na frente da pessoa. Vai para o confronto. Lava a roupa suja, faz a cariação. Isso daqui é reino de Deus. Vai para o confronto, lava a roupa suja. Quer falar de mim que eu falei? Me coloca na cara da pessoa que disse que eu falei. Ou você disse que eu falei. Se você disser que eu falei, nós vamos aqui acertar. Falei? Mas não foi isso que eu quis dizer. Mas deu para interpretar? Deu. Então você me perdoa. Se deu a interpretar, me perdoa. Mesmo eu não querendo ter dito, mesmo eu achando que não ia interpretar, mas se você interpretou, assuma. Você causou. Então me perdoa. Vai para o confronto, porque depois do confronto é que vem a paz. Amém? Vai para o confronto, ama o teu irmão. Não entra sem amor, não. Mas vai para o confronto. Vai lá e diz: é paz, mas vamos se acertar. É roupa limpa, não tem nada escondido debaixo do tapete, não. É reino de Deus, é casa do Senhor.
Defeito na vista ou no olho, aquele que tem falta de visão, que não enxerga direito, isso impede ele de exercer as suas atividades ou funções com clareza. Aquele que não tem discernimento, aquele que tem cegueira espiritual, aquele que vive se queixando. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas se fizer assim, pastor, mas eu não concordo. Outro dia uma irmã, eu sei que esse vídeo vai para a internet, mas tudo bem, eu não vou dizer o nome. Outro dia uma irmã disse para mim, pastor, às vezes o senhor dá umas pauladas na igreja, viu? Eu não mudei nada. Tá? Às vezes o senhor dá umas pauladas na igreja que eu fico orando para Deus não deixar as pessoas ouvir. Falei, peraí, Deus manda eu falar e você fala para ele não deixar ouvir? Então vamos ver quem tem mais intimidade com Deus. Porque se Deus mandou eu falar, igreja, olha para mim, eu falo. E você pode até orar para ele, fazer o povo não ouvir. A tua oração não chega, porque não tem cheiro de incenso suave. Não é agradável ao Senhor. Você vai lutar contra Deus? Você vai dizer para Deus, Deus, não fala para ele falar aquilo que o Senhor falou para ele falar, porque é isso que você está fazendo. Então isso é falta de visão. Às vezes o pastor fala um negócio e você fala, meu Deus, para que ele está falando isso? Eu não sei, mas alguém está precisando ouvir. Glória a Deus. E se eu acho que isso vai cair mal nos ouvidos do irmão ou da irmã, coitadinho, coitadinha. Deus, se for para curar, cura, Senhor. Porque na minha época, metiolate ardia, viu, gente? Tá? Na minha época, doía. Feridas purpulentas ou sarna. Purulentas, isso. 50% do meu ministério. Funciona. Nem tá com a Bíblia na mão e sabe o que eu estou falando. Olha que coisa linda. Tá lá atrás. Pô, amor, quis dar um pontinho a mais para você. Feridas purulentas ou a sarna. Sabe o que é isso? É aquele que perde tempo consigo mesmo, coçando as suas doencinhas. Estou tão cansada. Ele não gosta de mim. Porque a sarna antigamente, você coçava ela, que nem no caso de Jó, coçava com caco de telha. Tá? Jogava cinza em cima para ver se secava as feridas abertas. Que nem disse uma irmã outro dia, quem é das antigas aqui? Lembra na época que tinha bicho de pé, que você ficava coçando? Era gostoso. Ela chegou a fechar os olhos assim, representando. Coçar bicho de pé, né? Porque diz que causa prazer. Eu não gosto de cócega, então, para mim não tem prazer nenhum nisso. Mas ok. Então, aquele que tem sarna não pode se apresentar diante do Senhor, porque ele está preocupado só com o seu bel prazer, com a sua satisfação própria, que é tão mirrada, tão mesquinha, que é doença. O outro é fluxo, e esse fluxo, na realidade, a NVI, ela dá umas assim, às vezes, que a gente tem que sair, né? O fluxo, eu não achei nem no dicionário para poder traduzir ele. Aí você vai para João Ferreira de Almeida, você entende que ele está falando da impinge. Ele está falando da impinge. E o que é a impinge? Um sacerdote que tem impinge, ele também não pode se apresentar diante do Senhor. Porque a impinge, elas são manchas. E manchas num sacerdote é pecado. São impurezas da pele. Então você tem que tirar as impinges. Você tem que se purificar. Por que a Bíblia fala que você se tornou impuro, você se purifica e depois você se torna novamente puro? Você tem que tirar essas manchas. Por último, ele fala de testículos defeituosos. Meu Deus, o pastor falou de testículo de púlpito. Depois tem que purificar aqui, pastor. Vai ter que purificar você também. Nós dois. E a Bíblia. Testículo defeituoso. Não, você tem que falar, né? Gente, está escrito. Não sou eu que estou falando aqui primeiro. Está escrito, né? Testículo defeituoso. E, queridos, testículo defeituoso, ele está dando o significado espiritual daquele que não gera filhos. Você sabe, eu ouvindo esse pastor pregar, ele disse que uma pesquisa foi feita algum tempo atrás, e que, assustadoramente, para nós aqui hoje, 95% dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos, estão inseridos em igrejas. 95% nunca levou uma vida para Deus. Nunca levou uma vida à conversão. 95% não conseguiu levar sequer uma vida. Uma vida. Então, testículo defeituoso é aquele que não gera filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor, ela diz que quem convence é o Espírito Santo. Mas o que faz, o que é instrumento de Deus para o Espírito Santo poder convencer é o seu testemunho. Por isso que você tem que ser um crente que acredita que você é santo. Por isso você tem que ser um crente que você acredita que você abre mão de tudo aquilo que não é mais comum
tudo aquilo que você precisa transformar na sua mente e viver de uma outra forma. E, queridos, nós temos que transformar a nossa mente todos os dias, porque nós nos enchemos de nós mesmos. Em algum momento nós temos que nos esvaziar e deixar novamente nos enchermos da presença do Espírito Santo. Amém? Eu já estou acabando. O pessoal do louvor ainda vem para cá? Vem? Dá tempo de fazer um din-din-din aqui? Vocês sabem, queridos, o detalhe é que dentro desse cenário que eu acabei de falar, da igreja, ela não promover a própria igreja, esse cenário é um cenário onde muitos pastores têm visto que a igreja está morrendo. A igreja que cresce é a igreja que não oferece nada. É a igreja que oferece aquilo que as pessoas menos precisam. Uma prosperidade comprada, conquistada. Eu acredito que eu tenho as bênçãos de Abraão na minha vida. Que a minha família tem as bênçãos de Abraão. Que a igreja tem as bênçãos de Abraão. Eu acredito nisso. O pastor orou por isso aqui na hora do expediente. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus, Ele já tem tudo preparado para as nossas vidas. Até as dificuldades, que nem eu disse. Prosperidade não é aquilo que você tem muito. Prosperidade é o tamanho da sua alegria com aquilo que você tem, independente, isso é muito pouco, isso é prosperidade. Senão Paulo não teria dito, feliz no muito e feliz no pouco. Aprendi a alegrar-me. Isso é prosperidade. Quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, eu tenho clientes que me devem 300, 400 mil reais, Pai, porque esses caras não pagam. Quando eu mudei para Sorocaba, eu cheguei lá e falei para Deus, o ano passado eu tive que vender meu carro. Hoje esse carro que eu estou é do meu filho. Eu estou sem carro. E eu falei para Deus, Senhor, eu mudei lá para Sorocaba, Senhor, por que o Senhor não me deu o carro, Pai? Por que esse carro não veio? Quantos clientes que não me pagam, mas têm condição, têm frota de carro? Por que não me deu um carro? Aí Deus falou, porque senão você ia ficar lá na sua chácara. Eu não te dei o carro, você mudou para perto da igreja, agora você não precisa de carro. Olha, gente, eu amo tanto Deus, mas Ele bate tão forte. Mas quanto mais Ele bate, quanto mais Ele fala, eu digo assim que a conversão, você entende que ela é verdadeira? Quando você entende primeiro que você está falando com Deus, então você é convertido, você não é louco. Amém? Que tem uns loucos que estão esfaqueando os outros em nome de Deus. Deus falou, né? Deus falou e depositou 350 mil na minha conta para eu dar facada no cara. Mas quando você entende que é Deus que está falando com você, que você fala com Deus de verdade, quando você tem relacionamento com Deus, você fala com Deus e você tem resposta. E fala para mim, quem que na sua sã consciência pede uma resposta para Deus de algo que Ele não está satisfeito e recebe uma resposta que vai te deixar mais insatisfeito ainda, mas isso te faz feliz? Então eu falo para Deus, Senhor, por que os meus credores não me pagaram? Por que eles não me deram pelo menos um carro, que era o que eu queria? E Deus dizer, a voz dizer, porque se eu te desse o carro, você ia ficar onde você estava morando. Eu não te dei o carro, você mudou para onde eu queria que você estivesse. Porque agora sem carro, eu consigo fazer visita a semana inteira. Porque todo mundo mora no bairro. Ali a maioria mora no bairro. No nosso bairro ali mora umas 5 mil pessoas. Se estiver chovendo e o meu filho estiver com o carro, eu vou para a igreja andando. Eu moro a 6 quadras da igreja. Então Deus vem e fala, eu não te dei porque eu queria que você fizesse isso. Outro dia, ó pastor, que loucura. Eu dentro das minhas dificuldades financeiras, eu falei para Deus, por que o Senhor me faz passar tanta vergonha? Eu desde quando eu comecei a trabalhar, eu nunca tive minha carteira vazia. Por que isso tem acontecido comigo? Diz para mim por quê, Senhor. Me mostra. Eu preciso entender. E isso foi um momento de loucura mesmo. Foi brigar com Deus. Brigar assim, né? Pai, eu te conheço. Fala para mim. E Deus falou, sabe o que é? É que hoje você é pastor regente. E você tem que não só saber. Você vai precisar sentir o que esse povo sente. Você vai precisar entender de um jeito diferente. O povo aqui é muito simples, muito pobrezinho. E eu falei, não, isso não é de Deus não. Vou orar de novo, e de novo ver a confirmação no meu coração. E logo na sequência começaram as coisas a acontecer.
Existem coisas que nós dizemos para Deus, eu não queria viver isso. Existem coisas que Deus não vai fazer com o pastor Bruno, vai fazer comigo. Não vai fazer comigo, vai fazer com ele. Não somos nós que escolhemos, é Deus. Você só precisa estar disposto a deixar Deus agir. Mesmo que você fale para ele, o Senhor já está agindo, eu não deixei. Aí ele vai falar, fica quieto que quem manda sou eu. Você fala, tá bom, pai, já entendi. Não dá para discutir, o Senhor continua sendo pai, eu continuo sendo filho. Amém? Porque a sabedoria está nele. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Jesus, ele é o sacerdote perfeito. E para você se apresentar no altar do Senhor, você precisa entender que você precisa se purificar. Que a santidade, ela é algo que ela é tua. Mas para que ela seja permanente, você precisa abrir mão de muitas coisas. Para que ela seja permanente, você precisa viver uma rotina de consagração, de agradecer o dia que você entrou de manhã, que é o dia do Senhor, e você chegar no seu lar à noite e você dizer, Senhor, de todas as impurezas, aquilo que me contaminou, aquilo que pode ter mexido comigo, aquilo que eu sei que eu fiz, ou que pode ser que eu não saiba que eu tenha feito, eu quero dizer para o Senhor, eu não quero mais viver isso agora eu não quero mais, Pai, eu vou dormir, mas eu vou dormir purificado. A gente tem um dia corrido, a gente trabalha muito, a gente soa, a gente pega poluição, né? A gente transpira bastante, aí você chega em casa, você toma um banho, vem um relaxamento, porque a pele limpa é muito gostoso, não só a água, né? A pele limpa é muito gostoso. Começa a deixar o teu espírito limpo, começa a limpar o teu corpo por fora, mas por dentro também. Amém? Começa a olhar para as pessoas e procurar pessoas para você dizer, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me acertar com as pessoas, porque Deus precisa agir. Deus tem coisas para fazer que eu estou impedindo Ele de fazer. Manuel, põe aí, Êxodo 19, verso 6. A igreja cresce a partir de verdadeiros sacerdotes, verdadeiros adoradores. Êxodo 19, 6 diz assim, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sabe, queridos, uma nação santa, dentro de um reino você tem que reconhecer quem é o rei. E nós não somos o rei. Nós estamos no reino. Nós somos o reino. Nós formamos o reino, mas nós não somos o rei. Ele continua sendo rei. E depois ele diz assim, um reino de sacerdotes. E você vai dizer que é sacerdote quando você se consagrar ao Senhor. Quando você dizer para Ele, Senhor, tira tudo de mim que me impede de te servir, Pai. Como é triste você querer se apresentar diante do Senhor com peso no coração. Só que veja também, o peso no coração não é algo que te impede de servir ao Senhor. Porque 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu sempre trabalhei muito esse versículo. E ontem eu fui pegar nos originais, no hebraico, o que a palavra purificar ela quer dizer. E purificar ela quer dizer tirar a injustiça. Tirar a injustiça. Aquilo que você se arrepende, não tem mais acusação. Não tem mais acusação. Só perdão não basta. Porque Miqueias, ele diz no capítulo 7, ele diz que Deus, o nosso Senhor, Ele lançará os nossos pecados no mar de esquecimento. Ele não se lembrará mais dos seus pecados. E uma vez que você se arrepende e confessa, você é perdoado, mas não basta o perdão. Ele tem que te purificar também, Ele tem que tirar a acusação. Você fez, você diz, nunca mais eu vou ouvir isso. Você pode até falar, mas os meus ouvidos não recebem mais. O meu coração não recebe mais. Porque eu fui perdoado e fui purificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pelas nossas vidas. Lendo o Antigo Testamento, Deuteronômio, lendo Josué, no final de Deuteronômio, acho que uns 2 capítulos antes do fim, Deus fala para Moisés, esse povo antes de alcançar a terra, esse povo vai me trair, esse povo vai virar as costas de mim, esse povo eles vão comer, eles vão beber do melhor, eles vão enxergar a terra na frente, eu já estou colocando eles no caminho daquilo que é bom, da terra que emana leite e mel, mas eles vão se satisfazer com o prazer que eles vão encontrar no caminho, e eles vão me trair. Lá para Josué, Deus diz isso também, o povo vai me trair. Mas olha que coisa linda, Deus, quando Ele ia mexer com o povo, quando Ele ia fazer algo grande no meio do povo, Ele dizia assim para Moisés, Moisés, purifica o povo, porque nós vamos
fazer festa. Purifica o povo, porque nós vamos nos alegrar. Moisés, nós vamos para a guerra, e o povo vai ser vitorioso, porque eu estarei com eles. Então purifica o povo, porque se o pecado entrar na guerra, você perde, meu irmão e minha irmã. Sabe por que está perdendo muitas lutas hoje? Porque o pecado está entrando na guerra. Sacerdote não pode entrar com pecado na guerra. Se você entra com pecado na guerra, você perde. Quem ganha o pecado. E você foi chamado para ser mais do que vencedor. Essa é uma verdade, mais do que vencedor. Segundo Crônicas disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, eu glória a Deus por isso. Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós enxergarmos que nós temos defeito. Porque veja, agora eu trouxe uma característica de visão diferente para vocês. O comum não era ser pecador. Então por isso você não tinha necessidade de se arrepender tanto, porque o comum era ser pecador. Mas a ideia que nós trouxemos para o começo desse culto é que o comum é ser santo. O comum é ser santo, amém, queridos? O comum é ser santo. O comum é nós nos consagrarmos. O comum é nós dizermos: Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia. Sabe, eu já estou encerrando, sei que passei o horário aqui da igreja, mas ainda vai chegar um tempo que 4 horas vai ser pouco. Um dia eu ainda vou parar de mandar o Espírito Santo calar a boca, porque tem pessoas incomodadas para ir embora. E eu não estou falando para essa igreja, mas um dia eu ainda vou pregar e vou ter a alegria de dizer: o tempo é do Senhor, não é meu. Amém? O tempo é do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela minha também, porque eu oro pela minha quando eu oro pela igreja. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você, se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu de que você hoje é alguém que deve viver a santidade, confirma isso diante do Senhor. Se você entende que existem áreas da sua vida que nós, como lemos na forma física, interpretamos para a forma espiritual, existem áreas que você precisa se curar, ser liberto delas, também diga isso para o Senhor. Mas venha até aqui à frente, eu quero orar por vocês. Eu queria que você dissesse: Senhor, existem áreas da minha vida que eu quero tirar. Eu não sei se é ferida, não sei se é pé quebrado, não sei se é mão quebrada, não sei se é olho defeituoso, não sei se é o corpo fora do prumo, né? Eu não sei o que é, mas eu sei que eu quero falar para Deus. Eu quero dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero me consagrar, eu quero ser purificado, em nome de Jesus. Você pode louvar? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quanta gente linda aqui na frente e nas cadeiras também. Quanta gente linda. Espírito Santo, oh, Jesus, aleluias, aleluias. Seja bem-vindo. Toma nas tuas mãos, Pai. São teus, não são meus, Pai. Mostra são do Senhor, Deus. Tu sabes o que eles buscam, Pai. Tu sabes o que eles entregam, Senhor. Tu sabes, Pai, o que eles sentem nessa hora, Pai. Tu sabes, Senhor, a verdade de cada coração, Pai. Tu sabes o quanto que é difícil sair do seu lugar e vir até a frente do altar, Pai. Mas não é o homem que convence, Senhor, porque essa palavra foi toda sua, Senhor, não foi minha. É o teu Espírito que mexe, Senhor. Muitos corações estão aqui nesse momento, Pai, não estão entregando nada do que foi falado, estão entregando outras áreas, Pai. E o Senhor está tomando nas tuas mãos, Senhor. Talvez corações endurecidos, talvez falta de liberação de perdão, talvez tristeza de alma, Pai. Talvez não entender, Pai, direito por que as coisas acontecem, ou porque o Senhor permite acontecer. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ouve o clamor de cada um deles nesse momento, Senhor. Ouve o clamor de cada um deles, Pai. Arão consagrou o povo naquele momento, Senhor. E é o teu Espírito que consagra cada um deles aqui agora, Pai. Se eles vieram se apresentar diante do Senhor, é porque eles entenderam a palavra, Pai. É porque eles tomaram para si. É o tempo do conserto, é o tempo do renovo, é o tempo de restaurar.
É o tempo de voltar, Pai, ao primeiro amor. É o tempo de sentir o fogo, de ter liberdade. És bem-vindo aqui. Tu és livre. Tu és livre. Ouça essa palavra, ouve essa palavra. Tu és livre. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para dizer para você mesmo: eu mudo a minha história, eu quero mudar a minha história a partir de agora. Eu mudo da forma que eu via. Eu mudo as minhas palavras, eu mudo as minhas críticas. Eu mudo a minha falta de visão. Eu mudo a interrupção do teu amor. Eu mudo, Senhor, a minha inquietude. Eu mudo a minha boca. Eu mudo, Senhor, as minhas palavras, os meus comentários. Espírito, tira toda a tristeza de alma, Pai. Tira toda a tristeza de alma. Tira todo enfraquecimento, Pai. E renova, Deus, porque o Senhor é Deus, Pai. Esse é um povo, Senhor, que te aceita para ser santo, Pai. Um povo que te aceita, Senhor, para viver a tua santidade, Pai. Um povo, Senhor, que a partir de hoje, Pai, diz não para o pecado de uma forma mais intensa, Pai, porque o natural desses homens e mulheres é a santidade, Senhor. Chega, Pai, de dar ibope para o pecado, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, virtuosos, Pai. Homens e mulheres com singularidade, Pai. Homens e mulheres, Senhor, cheios do Teu Espírito. Homens e mulheres, Senhor, livres de toda acusação, Pai. Em nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada sobre a Tua vida, toda palavra que tem mexido com Teu coração e destruído Tua alegria, toda palavra que tem te feito infeliz, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda palavra de convencimento do pouco, toda palavra de convencimento dizendo que é comum, eu repreendo em nome de Jesus. Comum é amor, comum é unidade, comum é relacionamento, comum é paz. E Teu poder, comum é pureza, comum é querer mudar, comum é enxergar os erros em si mesmo e não no teu irmão. E o Teu poder, a obra de salvação é do Senhor, queridos. Viva ela com Deus. A obra de acusação é de Satanás. Deixa isso para ele. Repreenda todo levante que chegar até a sua vida. Tu és fortalecido no Senhor. Tu és renovado, renovada. Tu és bênção, homem, mulher de Deus. Faz desse dia uma oportunidade para refazer, reescrever uma nova história, viver uma nova vida, literalmente. Quebra, Senhor, todo impedimento, Pai, que nos impede de chegar ao Teu altar, Senhor. O véu foi rasgado, Senhor, e nós somos livres, Pai. O véu foi rasgado, Senhor, e o sacerdote é o Senhor, Pai. E nós temos a representação desse sacerdócio nas nossas vidas, Pai. Senhor, usa-nos. Nos ajuda, Senhor, a fazer da nossa casa um lugar de bênção, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer da nossa casa a primeira igreja que temos que viver, Senhor, temos que estar. Ajuda os homens, Senhor, a serem sacerdotes verdadeiros nos seus lares, Pai. Homens que honram as suas esposas.
Homens que reconhecem, Pai, que a Tua palavra é verdadeira quando diz que elas são a parte mais frágil, Deus. Precisam do cuidado, do zelo. Precisam da proteção, Senhor. Precisam da nossa resistência, Pai, para dar suporte a elas, suportar no amparo. Também as mulheres, Pai, que assumem o sacerdócio, Deus, capacita-as, Pai. Derrama, Pai, profundamente do Teu amor. Que os filhos, Senhor, vejam graças e alegria nos pais. Nós somos os sacerdotes dos nossos filhos. Nós somos a representação de Deus para os nossos filhos. Muitas pessoas têm passado pelas nossas vidas e nunca vão ouvir falar de Deus, porque a nossa boca nunca falou. Talvez muitas pessoas tenham passado pela sua vida e você, por ter se calado, ela continua condenada a viver os prazeres desse mundo. Mas uma palavra tua muda a história de uma vida. Uma palavra muda a história de uma vida. Senhor, eu te louvo, te agradeço por esse dia, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço por essa igreja, Pai, porque foi nesse ministério, Deus, que verdadeiramente eu me converti ao Senhor, Pai. Te agradeço pelas vidas dos pastores Bruno e Mônica, Senhor, porque aprendi muito com eles, Pai. Te agradeço, Senhor, pelas famílias dessa igreja, Pai. Por aqueles que eu já conhecia e por aqueles que eu ainda não conheço, Deus. Te peço, Pai, que essa unção, esse fluir do Teu Espírito, esse aprendizado, Senhor, não termine aqui, Pai, mas ele seja o princípio de um novo tempo. Eu te agradeço pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu te agradeço porque o Senhor nunca desistiu de mim, Pai. E é essa certeza que eu quero passar para a igreja. O Senhor não desiste dos seus, mas o Senhor nos renova. E por isso eu te louvo em nome de Jesus. Leva-nos para nossa casa, Senhor, em segurança, em paz. Que tenhamos um dia tranquilo, abençoado. Um final de semana que ainda se estende durante esse dia, aonde possamos restaurar as nossas energias. Para aqueles que ainda vêm para o culto da noite, cuida de cada um desses obreiros, Senhor. Guarda-os, Pai. Nos leva de volta para o nosso lar, Pai, com tranquilidade. Nos guarda na estrada aqueles que vão para longe, assim como eu, Senhor. E que venhamos a viver a Tua paz. A Tua paz. Verdadeiros sacerdotes, limpos para entrar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Desculpa o avançado da hora. Que Deus abençoe tremendamente, em nome de Jesus.